pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat e tô aqui hoje para fazer mais um vídeo sobre os meus enredos favoritos e o enredo do dia é o Inimigos para Amantes, o Enemies to Lovers. Enemies to Lovers é um dos plots que eu mais gosto de ler sobre, e ele fala basicamente sobre duas pessoas que no início de uma história se odeiam, querem se matar, não podem se ver na frente, mas que lá no final vão acabar ficando juntas, porque no fim das contas elas foram feitas umas para a outra, o autor ou a autora sabiam disso desde o início e só estavam tentando nos enganar. Geralmente a química entre esses dois personagens que se odeiam é perfeita, não tem coisa melhor. Aquelas fagulhas ali no início sempre deixam a história toda muito mais interessante. Geralmente você tem ali um personagem que vai ser o herói, o outro que vai ser o anti-herói ou o vilão. Eles são antagonistas de certa forma e os autores vão fazer essa construção ou talvez uma desconstrução do personagem ao longo da história, ao longo da série, ao longo do livro, que vai fazer com que essas duas pessoas que aparentemente não conseguem ficar na mesma sala juntas por mais de 5 minutos sem quererem enfiar uma faca uma no coração da outra, terminem juntas lá no final. Eu acho que existe uma grande diferença entre você ter um vilão ou um anti-herói que tem essa possibilidade do Enemies to Lovers, daquele cara que é só um babaca, né? Isso pra mim não. Se o cara é só um babaca porque ele gosta de ser babaca, pra mim não é Enemies to Lovers. Ali é babaca para lovers, e aí pra mim não dá certo. Eu gosto daquele vilão ou do anti-herói e tal, que tem ali os seus motivos, que ele tem um background, que ele tem um desenvolvimento e que se ele vai ficar com a mocinha lá no final, eu espero que exista uma desconstrução do personagem ou uma construção de personagem e que as coisas aconteçam. Eu não consigo gostar daquele cara que ele é só idiota porque ele é idiota e aí ele fica com a mocinha. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando daquele personagem que ele é robustamente construído. Ah, só um detalhe, antes de eu começar a falar pra vocês sobre esses livros, talvez seja um spoiler vocês saberem que essas pessoas ficam juntas. Então eu vou deixar aqui no box de informações a descrição dos livros que eu vou comentar aqui na ordem que eu vou comentar. Então se de algum deles você não quiser saber quem é o casal que vai ficar junto, você pula, ok? Eu já vou começar indicando o melhor de todos, o que pra mim, até hoje, nesses anos todos de leitura, tem a melhor desconstrução e construção de personagem e de relacionamento, que é Captive Prince, de C.S. Pacat. Esse livro foi publicado aqui no Brasil como O Príncipe Cativo, é uma trilogia, é uma fantasia, e esse livro vai ter duas pessoas, dois protagonistas que se odeiam, mas odeiam mesmo. Eles são dois príncipes de reinos rivais, e por determinado motivo político, os dois vão ter que se juntar e trabalhar juntos. A desconstrução do relacionamento deles é uma coisa fantástica, que poucas vezes eu li alguém fazer do jeito que é feito aqui. Você vai ter dois personagens no início desse livro e lá no final da trilogia você vai ter um relacionamento totalmente diferente. E em 3 livros parece que ela não vai dar conta de fazer isso, e ela dá, e é muito incrível a maneira como a Pacat acaba construindo essa história. Além do Enemies to Lovers belíssimamente construído que existe nesse livro, eu preciso falar que esse aqui é um dos livros que tem um jogo político que também é incrível de acompanhar. Eu não sou muito fã de tramas políticas, eu geralmente não dou muito bola pra isso dentro das histórias, mas nesse caso aqui, as maquinações políticas que são feitas pelo Lohan são incríveis, assim, é realmente muito legal de acompanhar. Então, esse aqui pra mim é o exemplo perfeito de Enemies to Lovers. Você quer ler um casal que vai começar como inimigo do tipo, vou matar você na próxima oportunidade, não posso viver sem você, nunca mais, vá pra esse. O segundo exemplo de Enemies to Lovers, que também é muitíssimo bem trabalhado, é O Príncipe Cruel, da Holly Black. Essa é uma fantasia que vai ter como protagonista a Judy Duarte e o Cardan. O Cardan é príncipe das fadas e a Judy é uma humana que acabou sendo raptada e indo parar no mundo das fadas. Os dois se odeiam, do tipo assim, eles se odeiam de querer enfiar um garfo um no olho do outro cada vez que eles se encontram. É assim um negócio alucinante. E vai ter um desenvolvimento, aí você sabe que tem uma fagulha ali no meio que talvez aconteça e dê em alguma coisa. É uma trilogia muito legal de ler, eu gostei bastante. Eu lembro que no início eu não estava muito empolgada, mas o desenvolvimento foi muito incrível. O segundo livro é fantástico e o desenvolvimento do relacionamento da Judy e do Cardan é hilário e é maravilhoso ao mesmo tempo, e eu indico demais.
O terceiro relacionamento, que começa com quero matar você, mas termina com vamos casar e ter filhos, é o relacionamento do Rhysand e da Feyre em Corte de Espinhos e Rosas. Pois é, quando você começa essa trilogia, você pensa que a Feyre, nossa amada humana, vai ficar com o Tamlin, que é, digamos, o seu prometido ali na história toda. Mas a gente descobre que, na verdade, o coraçãozinho dela vai bater pelo malvadinho da história, que é o Rhysand. O Rhysand é senhor da corte noturna, né? Tem muita história ali por trás dele. E de início, ele e a Feyre vão entrar em pequenos embates. Eles não vão se dar muito bem. Ele tá sempre enchendo o saco dela e ela tá sempre, saia de perto de mim que eu não aguento você, pelo amor de Deus. Ele é bem insistente e a gente vai descobrir depois por que ele é tão insistente assim. No início a gente não sabe muito bem. E é um relacionamento que eu sou muito apaixonada pela maneira como acontece. Eles têm ali essa questãozinha do enemies to lovers no primeiro livro e em parte do segundo livro. E é incrível a maneira como o Rhysand e a Feyre são desenvolvidos e o relacionamento deles é construído ao longo dessas duas histórias. É muito divertido e é muito bonito também a maneira como ele vai, né, acabar enredando ela ali na sua conquista e tal. É uma das minhas coisas favoritas dessa trilogia. E eu nem considero mais um spoiler, porque geralmente todo mundo sabe que em Corte de Espinhos e Rosas, Rhysand e Feyre são o casal perfeito. Eu vou agora indicar pra vocês uma distopia de Enemies to Lovers, que basicamente no início a mocinha, se ela pudesse, ela empurraria ele, o cara, de um penhasco, de tanto que ela odeia ele. E no final das contas, né, gente, vai dar tudo certo, que é Estilhaça Meridata Reiremafi. Essa aqui é uma distopia e ela vai falar sobre a Juliet. A Juliet, ela é uma garota que tá, digamos, num manicômio. E ela foi presa lá porque o toque dela é letal, exatamente. Tudo que ela toca morre. Então, a Juliet, ela conta a história em primeira pessoa e a gente entra na cabeça dela, o que é muito legal. A gente entra no pensamento dela e é um pensamento desordenado, é confuso, é estranho, é repetitivo. O primeiro livro, ele é bem um teste, assim. E a Juliet está nesse lugar presa, sendo basicamente tratada a pão e água, até que um dia chega o Sr. Warner, que é o comandante do setor 45, que é onde ela está presa. E o Warner, ele é o chefe daquilo tudo e ele diz que ele quer usar a Juliet como uma arma. Afinal, ela toca nas pessoas, as pessoas morrem e isso vai ser muito útil para ele. Gente, os dois... É um negócio assim, ó, o Warner, ele tem um charme muito estranho, que você pensa que ele é ruim, mas é aquele ruim bom que eu gosto de ler e eu não devia estar gostando, mas eu estou. Pois é, esse é o Warner. E a Juliet, ela bate o pé que ela odeia o Warner, ela não quer ele perto dela, pelo amor de Deus, ela não aguenta. Se ela pudesse, ela tirava a luva e matava ele mesmo, porque ele merece ser morto. E é muito legal a construção de personagem que vai acontecer em relação aos dois. Uma coisa muito incrível dessa série é que os contos que existem entre um livro e o outro são imprescindíveis para compreender o vilão. Então, se você ler Estilhaça-me, você precisa ler Destrua-me, que é o conto do Warner, ok? Agora, se você prefere aquele Inimigos para Amantes, estilo comédia romântica da década de 90, existe um livro contemporâneo que tem essa vibe que é muito gostoso de ler, que é O Jogo do Amor e do Ódio. Esse livro vai falar sobre dois colegas de trabalho, basicamente Sandra Bullock interpretando esse papel, porque é só isso que eu consigo ver na minha mente, e elas odeiam o colega de trabalho dela, do tipo assim, eles passam o livro inteiro pregando peças um no outro e tentando passar a perna um no outro dentro do escritório. Obviamente que todo esse ódio, ele revela ali um pouquinho, né, de uma atração escondida ali por trás, e a coisa vai se desenvolver e vai acabar, né, dando num romance. É um livro muito divertido que eu sempre indico para quem quer uma leitura leve, engraçada, com inimigos para amantes e que, enfim, realmente quer se divertir, porque esse é o objetivo do livro. E por último, mas não menos importante, eu quero indicar um dos meus livros favoritos da vida, que é Enemies to Lovers. Infelizmente ainda não foi publicado aqui no Brasil. Eu tô sempre falando, pelo amor de Deus, tragam esse livro pra cá porque é maravilhoso, que é o Winter Song da S.J. Jones. Essa aqui é uma fantasia que se passa na Alemanha no início do século XX, vai contar a história da Liesel. Ela é uma garota que vive numa pequena vila onde existem essas lendas sobre o Goblin King. As lendas dizem que esse Goblin King, esse rei Goblin, ele vem para a Terra de vez em quando e ele rapta uma menina para impedir que o inverno dure para sempre. Acontece que o Goblin King vai raptar a irmã da Liesel e levar ela com ele.
e a Liesel vai decidir ir até o submundo para pegar a irmã de volta. Esse é um dos livros mais bonitos que eu já li. É um livro que, assim, que no final me tirou muitas lágrimas. E eu não sou do tipo que chora em literatura, mas esse livro me deixou muito emocionada, tanto pela história da Liesel com o Goblin King, quanto pelo fato de que os dois se comunicam através da música. E isso é muito explorado ao longo do livro, a questão da beleza do som, a beleza da música. Existe aqui todo um trabalho em relação à protagonista e ela não se reconhecer como pessoa, e o Goblin King talvez ajude ela a fazer isso. É um livro, assim, encantador, e eu vivo indicando para quem, se você lê inglês, leia esse livro. Se você gosta de fantasia, leia esse livro. Então é isso, pessoal, esses foram alguns exemplos de Enemies to Lovers, que é meu plot favorito. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês conhecem outros livros que falem desse plot, desse enredo, me avisem, porque eu amo ler sobre isso. Me indiquem livros sobre o tema. Eu vou deixar, então, como eu falei, todos os livros listados aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Beijão!